Olá, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo da Palavra do Senhor e eu tenho certeza que vai servir de bênção para você. Lembrando que este é um vídeo de estudo, ok? Então pegue seu caderno, sua Bíblia e vamos às anotações que são importantes para que nós venhamos memorizar cada dia mais e buscarmos o conhecimento de Cristo, ok? Recentemente, agora nos últimos vídeos, nós passamos, concluímos ali Gênesis. Lembrando que isso tudo, nós iniciamos para fazer conexão ao estudo de Apocalipse, que Gênesis ainda tem muitas coisas, Apocalipse tem muitas coisas ainda que podem ser faladas, então nós só estamos fazendo um apanhado geral para depois, se assim o Senhor nos permitir, que a gente venha esmiuçando detalhes, ok? Mas vamos lá. Nós sabemos que Gênesis é um livro, o primeiro, na Palavra de Deus, com 50 capítulos, e se você quiser, você pode separá-lo, fica talvez mais fácil, Capítulo 1 e 2 de Gênesis fala sobre a criação de Deus e a criação. Do capítulo ao 5 fala sobre Adão e Eva, a serpente, o pecado, a queda. Okay? Do capítulo 6 e 9 fala sobre o dilúvio. E ali nós já trouxemos alguns vídeos falando sobre isso. Do 10 ao 11 fala sobre Nimrod. Okay? Do 12 ao 24 sobre Abraão. Do 25 ao 26 sobre Isaac. Do 27 ao 36 fala sobre Jacó. E do 37 ao 50, José. Então aqui nós temos do 12 até o 50 falando sobre os patriarcas, ok? Assim, e os chefes das famílias. Assim talvez fique mais fácil para que você faça dentro das suas anotações aí dos vídeos anteriores. Okay? Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o livro de Êxodo e algumas anotações aqui que a gente possa ir avançando. Nós vamos falar um pouco sobre Êxodo, sobre números, mas especificamente nós falamos sobre as 12 tribos, mas nós vamos nos focar um pouquinho sobre isso nesses próximos vídeos, ok? Então vamos lá. Êxodo 1 relata sobre o período a qual os filhos de Israel, eles estavam ali no Egito, eles foram para o Egito devido a José, enfim, nós já falamos bastante sobre isso, ok? E aqui vai relatar no capítulo 1 vai estar relatando este período que o povo estava lá, que o povo se tornou muito numeroso, e o que aconteceu depois da morte de José, depois que o povo se tornou muito numeroso, depois que Faraó entrou outro no lugar de Faraó, alguém que não conhecia nada sobre José, e onde sucedeu até chegar ao povo estar se tornando escravo. Isso tudo no capítulo 1, então, que eu creio que vai te ajudar bastante, ok? No capítulo 2 já nos fala sobre o nascimento de Moisés. Ali já fala sobre o nascimento de Moisés, de como ali vai relatando. Ali também já vai estar falando que ele matou o egípcio e por isso ele fugiu. Ele fugiu para as terras de onde, gente? De Midian. Lembra que nós mostramos lá no mapa, Midian. Vocês vão saber, vocês conseguem ver ali, visualizar e saber de onde veio os midianitas. Lembra que eu falei que o sogro de Moisés era um sacerdote de Midian? Então, exatamente isso. Então, no capítulo 3 fala sobre o chamado de Deus para Moisés, ok? O chamado de Deus para que ele voltasse ao povo, porque ele iria ser um libertador do povo. Nós sabemos que Moisés, o nome de Moisés é tirado das águas, e ele tem um porquê, disso, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso à frente, tá bom? Então, lembrando que só estou dando um apanhado aqui geral para ficar mais fácil, tá? Do capítulo 4 ao capítulo 11 está falando sobre a chegada de Moisés, os trâmites, as conversas com Faraó, as pragas, enfim. Ali se relata todas essas coisas que são muito importantes, mas que infelizmente nós não vamos poder nos adeter neste momento, ok? No finalzinho, olha ali comigo, por gentileza. No finalzinho, no 12, relata sobre... Quando nós falarmos sobre as festas, eu creio que isso vai ficar muito claro, só quero dar uma pincelada aqui com vocês, tá bom? Nesse período aqui da Páscoa, essa primeira Páscoa que Deus introduz para o povo, quando eles estão saindo, ok? Do Egito,
quando Deus introduz isso para eles, Deus quer explicar para eles a importância de várias coisas. Por isso, quando Jesus foi para ser crucificado, que está falando lá em Mateus 26, ok? Quando ele está para ser crucificado, ele fala sobre isso e depois de celebrar a festa da Páscoa, ok? Ele faz a ceia da nova aliança, ok? Talvez você possa falar, não, mas não é a mesma, é que você tem que ler com bastante cuidado, mas vamos lá. Esse é importante nós entendermos o porquê, também está aí um parênteses, né? Dentro desse parênteses que eu estou falando, um dos motivos pelo qual há muitos anos já, desde quando eu estive em Israel, creio que foi a primeira vez, né? Que quando depois eu estudando as escrituras e lendo, desde então, eu troquei os pães da Santa Ceia da igreja, eles eu passei a fazê-los e eles não eram feitos mais, não eram comprados, né? E sim, eu os fazia sem fermento. Por quê? Porque o período da Páscoa, onde Jesus morreu, era o período também, essa outra festa muito dessa, né, que eles consideram também essa festa que é sem fermento, que é de 7 dias. Então é impossível o pão ok? Da ceia, da Páscoa, é impossível que ele tivesse sido feito com pão com fermento, ok? Por que eu estou falando isso? Porque o fermento na palavra de Deus, ele representa o pecado. Então é impossível nós participarmos da ceia do Senhor com um pão que use fermento. Por quê? Porque nós estamos participando do corpo do Senhor, representando que ele tem pecado. Não sei se você entendeu e eu não sei se esse parênteses faz sentido, mas eu senti de compartilhar com vocês. Enfim, fechando o parênteses aqui, mas Paulo explica sobre isso também em 1 Coríntios 5, quando nós estivermos estudando sobre a festa, eu vou explicar isso para vocês. Então, esse é o motivo pelo qual a Delondres não usa pão com fermento para a ceia do Senhor já há muitos anos, ok? Mas vamos lá. Voltando aqui, capítulo 13 nos diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e volte para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho de que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Vamos falar um pouco sobre isso à frente. Mas entenda algo aqui. Quando o povo saiu do Egito, às vezes, nesse período, ok? Nessa trajetória de 40 anos, que nós sabemos que foi por média de 40 anos que o povo fez todo esse caminho, havia, sim, um caminho muito mais curto, vou mostrar depois um mapa para vocês, muito mais curto e muito mais rápido, mas aquele caminho mais curto, eles teriam que se deparar direto com os filisteus, e Deus falou assim: eu não vou permitir com que eles vá por ali, porque há uma tendência, é provável que eles tenham já que lutar e se arrependam, né, e já queiram voltar para o Egito. Então, entenda, e olha só, guarde bem esse nome, lembra nos mapas anteriores, guarde bem esse nome, guarde bem ao que Deus estava poupando eles imediato. E veja em que ordem das lutas, ok, para adquirir a terra, Canaã, a terra prometida, você vai ver em que altura este povo, a que altura Deus vai entregar os filisteus. Entenda, vamos ver aqui novamente. O primeiro povo que, se fosse pelo caminho mais perto, que Israel iria se encontrar seria com os filisteus. Por isso Deus os poupou. Você pode imaginar que tipo de povo que eram os filisteus. Durante todo os 40 anos, saiu em média, entrou, ok? Na época de José, em média de 70. 60 e poucos, não 70, porque 70 era o total dos descendentes. E nesse total já está contando também com José e os seus filhos, que nasceram no Egito. Mas olhe comigo, e lembrando sempre que essas contas nunca incluem nem crianças e nem mulheres, tá? Então vamos colocar aqui 70 mais os familiares que entraram, mas que saíram do Egito é média de 2 a 3 milhões de pessoas, ok?
Por quê? Porque aqui já estava, nessa conta já está incluído mulheres e crianças. Mas por que eu estou falando isso? Porque numa altura da palavra de Deus, ali no livro de Números, nós vamos ver por quê? Pela contagem dos homens que podem guerrear. Então, pela contagem dos homens foi feito a contagem. Por que eu estou falando isso? Para que você entenda, dentro de um povo tão numeroso quanto esses, ok? Num período de apenas 40 anos, morreram todos antes de entrar na terra de Canaã. Apenas passaram, ok? E estive prometida 2, que nós sabemos que é Josué e Calebe. Sendo assim, 2 tribos muito importantes que se sobressaem, ok? Se é que nós podemos usar esse termo, né? Que se sobressaem entre todas as tribos, ok? Então, nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Eu falei ontem na live, mas só para reforçar, Josué vem da tribo de Efraim, ok? E Calebe da tribo de Judá, tá? Então, guarde essa informação é preciosa, ok? Vamos lá, então. Êxodo, aqui no 23. Vamos um pouco à frente. Então, neste período, o Senhor foi preparando pessoas para que pudessem. Ele entregou aqui, ele convocou o povo no Monte Sião, ele entregou os 10 mandamentos. Agora, deixa eu só aqui lembrar você que os mandamentos do Senhor não se resumem nos 10 mandamentos, né? Para o povo. E sim, durante todo Moisés sempre estava ali e os mandamentos são 613, ok? Em Êxodo 23, aqui nos fala alguns pontos que eu creio ser importantes que nós venhamos ressaltar aqui neste estudo, ok? Primeiro, fala sobre o anjo que iria acompanhá-los, certo? Fala sobre os inimigos que eles iriam encontrar, ok? Lembrando que o inimigo maior que eles tinham que lutar era eles mesmos, ok? Porque devido a todo o tempo distante de Deus, devido a tanto tempo sendo escravos, a mentalidade, né, o que carregavam dentro deles, essa seria a maior luta, tanto que nós podemos ver quantos entraram na Terra Prometida, né? Mas vamos lá. Então, aí aqui vai estar falando sobre os inimigos, né, que eles iriam estar encontrando. Aqui também fala que Deus não iria expulsar todos os inimigos da terra de uma só vez. Não, ele iria estar fazendo isso aos poucos. Até porque, olha como Deus é tremendo, até porque se ele o fizesse de uma vez vazia, até o tempo do povo, né, de Israel conseguir povoar toda aquela terra. Então, o que Deus está falando assim? Eu vou aos poucos para que as bestas, as feras, né, os animais selvagens não dominem e aquilo ali não se torne um problema para vocês. Então, em todos os momentos, Deus sempre esteve zelando, cuidando, mostrando, ensinando e incentivando o seu povo a cada vez mais buscar intimidade com ele e a dependência, acima de tudo, a dependência nele. O propósito do Senhor sempre foi de que nós, os filhos dele, viéssemos a viver debaixo da sua provisão. Provisão não somente no Jardim do Éden de alimentos, mas provisão em todas as áreas, inclusive nos trazendo a convicção e a certeza que é impossível vencermos qualquer tipo de adversidade se não for pelo Senhor guerreando e lutando por nós as nossas causas. Amém? Então, 23, versículo 20. Eis que envio um anjo à frente de vocês, para protegê-los de todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouça o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões. Às vezes você pode perguntar por que tantas pessoas morreram, então, durante todo esse trajetório, né? Durante todo esse período, esse trajeto, né? Que o povo fez. Deus deixou bem claro, o anjo que vai com vocês, ele não vai admitir nenhum tipo de transgressão, ele não vai perdoar. Então, e por quê? Olha só, vírgula, pois nele está o meu nome. Isso é muito forte, mas nós não vamos falar sobre isso agora.
Se vocês ouvirem atentamente o que ele diz e fizerem tudo o que lhe ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. E o meu anjo irá à frente de vocês e fará chegar a terra dos amorreus. Olha lá, lembra do nosso mapa. Dos hetitas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus. Oliverizeu? Tá. E eu os exterminarei. Não se curve diante dos seus deuses nele, e nem prestem cultos, nem digam, nem sigam as suas práticas. Então Deus já foi falando aqui e avisando quais seriam os inimigos e o porquê que não era para eles. Não se curve, já foi falando, não faça as práticas que eles fazem, ok? Daí 25, prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando-lhe alimento e água. Olha só. Tirarei a doença do meio de vocês, e em sua terra nenhuma grávida perderá filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Por que isso? Porque tem muitas pessoas, sim, que morrem antes do tempo, antes do período, antes de completar o tempo determinado para cada um, ok? Nós podemos ver isso com muito clareza, ok? Nos primeiros livros aqui da palavra do Senhor. Então, aqui ele está falando, mandarei... no 28, causarei pânico, ok? Ele está avisando, eu vou causar pânico nos seus inimigos, né? Entre os heveus, os cananeus, os hititas, para expulsá-los de diante de vocês. Então, se vocês se familiarizando, ok? Com os nomes dos mapas, do mapa que nós passamos anteriormente, ou do mapa, do desenho, né? Dos descendentes entre Sancã e Jafé, você já vai conseguindo se encontrar aqui diferente, de uma mente, ok? Aí aqui no 32 o Senhor fala assim, não façam aliança com eles, nem com seus... Ok? Não deixe que esses povos morem na terra de vocês, senão eles farão a pecar contra mim. Então, na realidade, Deus vem antes mesmo de entregar a terra, Deus já falou, Deus ministrava, Deus explicava o que iria acontecer e quais seriam as consequências se eles não obedecessem ao Senhor. Então é de suma importância com que você entenda isso, para que não haja questionamentos e depois o porquê Deus permitiu isso, porquê Deus fez aquilo, porquê... Aqui está muito claro, Deus falou que não era para ter aliança, ok? Todas as vezes que o homem tem uma consequência dos seus erros é porque eles estão quebrando mandamentos, ordenanças que o próprio Deus determinou. Então aqui o Senhor estava falando que iria entregá-los, que o anjo iria à frente, que ele iria expulsar da terra, ok? E aí por diante. Mas, vamos lá, não façam aliança com nenhum desses deuses, como nós já lemos, né? Senão eles vão fazer vocês porque prestem culto a deuses deles, será uma armadilha para vocês. Se vocês prestarem culto a esses deuses, como uma emboscada. Agora, eu não sei se você lembra, né, de um relato na palavra do Senhor, onde eles estavam tentando, todas as vezes que eles querem fazer com que alguém caia, ok? As armadilhas, elas são as mesmas, elas podem até vir com embrulhos diferentes, mas elas são a mesma. E não é de hoje, não são hoje determinadas circunstâncias, situações que acontecem, sempre foram, ok? Só os embrulhos, como eu costumo dizer, que são diferentes. Então, o que está falando assim, se vocês adorarem a outros deuses, se vocês fizerem aliança com eles, isso vai servir para vocês como uma armadilha, ok? Então, vamos lá. Depois vocês me deixem saber aí nos comentários se vocês preferem um vídeo longo, ok? Ou vídeos picados, cortados, parte 3, enfim, 1, 2, 3, alguma coisa assim, ok? Eu acho que para quem é mais dado a estudo, prefere, não vou falar,
Me deixem saber a opinião de vocês nos comentários, ok? Vamos lá. Então, Levíticos 18 nos diz assim a palavra do Senhor. Ok? Nós vamos ler alguns versículos aqui. 18, vamos a partir do 28. Se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Então, observe o que Deus está falando para o povo. Se preparem, não contamine a terra que eu vou entregar. Então, antes de Deus entregar essa terra que Deus já tinha prometido, Deus veio preparando o povo. Eu não quero que vocês cometam os mesmos erros deles. Lembra, a terra que Deus está entregando é Canaã. Lembram de quem Canaã é descendente, né? O que ele fez. E vocês podem ver aqui, não só Canaã, mas os demais, as atitudes deles e por que Deus não se agrada. Ok? Não é simplesmente, não gostei desse povo. Não, ok? Então, fala, todo aquele que fizer alguma dessas abominações, aqueles que assim procederem serão eliminados do meio do povo. Ok? 30. Obedeçam os meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês, nem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, ok? Então Deus aqui, ele está trazendo alertas, ele está o povo, não façam as mesmas práticas, ok? Capítulo 20, versículo 23 nos diz assim: não sigam os costumes dos povos que vou expulsar de diante de vocês. Por terem feito todas essas coisas, causam-me repugnância. Agora eu gostaria que você observasse, tá? Nós estamos falando o quê? De um povo desobediente, de um povo idólatra, de um povo que adorava outros deuses, e é usado a mesma palavra, repugnância, a mesma palavra que é usada lá em Apocalipse, quando se refere à Grande Babilônia, ok? Então, aí já vai mais uma dica para que você vá abrindo a sua mente concernente àquela opinião que muitas pessoas têm. Apocalipse 17, concernente à Grande Babilônia, ok? Essa Babilônia religiosa, né? Achando que apontam o olhar só para um lugar, como se só aquele lugar que fosse religioso. Mas vamos lá. Apocalipse 17, 5, sobre essa Grande Babilônia. Ok? A mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra, ok? Então, o mesmo termo usado, ok? Sobre aqueles povos a qual o Senhor iria expulsar daquelas terras devido ao que, gente? Práticas que eles cometiam, ok? Vamos lá, Números 33. Números 33... versículo 50. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, de frente a Jericó, eu vou mostrar aqui no mapa onde eles estavam, ok? Quando o Senhor falou para Moisés, mostrou para ele, ok? E o que, mais uma vez, já ali perto, diante da terra prometida, ok? O que Deus falou para Moisés? Quando vocês transpassarem o Jordão, lembra que eu expliquei na live sobre a questão do Jordão, né? Para entrar em Canaã, expulse da frente de vocês todos os habitantes da terra. Depois que passar aqui, comece a expulsar todos, tá bom? Mas vamos lá. Expulsem da frente de vocês, destruam todas as imagens esculpidas de todos os ídolos fundidas, derrubem todos os altares idólatras deles. Okay? Agora deixa eu explicar algo para vocês que eu vou mostrar ali no mapa. Do Jordão para cá, ok? Do leste, ok? Deus não tinha entregue, porque como quem habitava naquela terra não permitiu que eles passassem, então eles tomaram, guerrearam, enfim, e tomaram aquela terra. Mas as terras prometidas eram do rio para lá, ok? Do Rio Jordão para lá. Então vamos lá.
Só que olha o que o Senhor falou. Passou dali, mata todo mundo, destrói todo mundo, não faça aliança com ninguém. Cuidado com as práticas de vocês, para que vocês não cometam as mesmas coisas, porque se vocês cometerem, vocês terão o mesmo fim que eles. Enfim, né? Essa terra também vai vomitar vocês. E aí vai. Só que daí aqui, ó, 54. Deus falou para Moisés, ele já vem explicando isso, mas aqui falou novamente, essas terras elas vão ser distribuídas por sorteio, ok? Elas vão ser de sorteios de acordo com as suas famílias. Então, o que acontece? Quanto maior era a tribo, maior seria a terra que ele iria obter. Porém, o local geográfico sairia por sorteio, ok? Então, terão herança maior e os menores uma herança menor. Cada família ou cada clã, né, receberá a terra que lhe cair por sorte, ok? Distribuirão, vão fazer isso na frente das tribos e na frente dos antepassados, né? Contudo, vocês, olha só, se contudo vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar, aí vocês vão entender o porquê, ok? De grandes situações depois disso, ok? Ao ponto, nós vamos falar um pouco isso sobre a frente, e até mesmo situações que veio carregando até os dias de hoje, ok? Mas vamos lá. Se vocês não expulsarem todos aqueles e permitir com que eles fiquem, se tornarão farpas aos olhos e espinhos nas suas costas. Eles lhe causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Então, eu falei, em outras palavras, Deus falando, eu estou falando para destruir todos, para tirar todos. Eu entreguei a terra a vocês. Se permitirem, eles vão levar vocês a adorarem e fazerem as mesmas práticas, e eles serão como um espinho na carne ou como uma farpa nos olhos de vocês. Pior ainda. Então eu farei de vocês o mesmo que planejei fazer com eles. Então, o que acontece? Se praticarmos as mesmas práticas, teremos as mesmas consequências. É isso que Deus está falando. Ok? Mesmo assim, nós sabemos que, infelizmente, muitos entraram nas terras, não fizeram o que Deus mandou fazer, não acabaram com todos que Deus tinha mandado destruir, matar, ok? Nós temos um exemplo muito claro, que é de Esaú, um pouco mais à frente nós vamos estar falando sobre ele, e não só ele, muitos outros, ok? E Deus deixou. É isso que vai acontecer. E é isso que nós vemos em toda no início, né? E depois também, enfim, nós vamos ver quanto mais o povo se afasta de Deus, mais as consequências vêm. Quanto mais as pessoas se aproximam, mais o Senhor sempre está atento para ouvir, né, e ter misericórdia. Mas vamos indo aos poucos que nós vamos chegando a um entendimento, né, e as coisas vão se encaixando, ok? Então Deus determinou aqui a distância da terra, o que ele estava prometendo, enfim, né? E nós temos muitas coisas ainda para ver, mas nós temos que dar uma passada por cima, ok? Se é que assim nós podemos dizer. Deuteronômio 18. Vamos lá. Deuteronômio 18. Como eu sei que vocês estão aí abrindo comigo, né? Isso eu estou falando porque logo depois eu vou estar mostrando ali no mapa e daí você já tem aqui as anotações necessárias, tá bom? Vamos lá. Nos 18, a partir do 9. Novamente. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, vocês falam para o povo, não procurem imitar as coisas repugnantes, olha a palavra de novo, que as nações de lá praticam, ok? Não permitam com que se achem alguém entre vocês que se queime em sacrifício o seu filho. Olha o que eles faziam, ok? Não permita com que se encontre entre vocês uma pessoa que faça a mesma prática que eles faziam, como o quê? Queimar em sacrifício seus próprios filhos, que praticam adivinhações, ou se dedicam à magia, ou façam
presságios e praticam feitiçarias, ou façam encantamentos, ou sejam médiuns, consulte os espíritos ou consulte os mortos. Então, além da idolatria, ainda podemos falar, um espiritismo ou enfim, é que aqui já vieram outras palavras na minha mente, mas enfim, acho que nem convém compartilhar. Mas aqui ele está falando para que não façam a mesma prática que eles fazem, ok? É isso que está falando aqui. Não permitam que haja. O Senhor tem repugnância por estas práticas, pela prática destas coisas, e por causa dessas abominações que o Senhor Deus vai expulsar daquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor seu Deus, ok? Então observe, Deus sempre, sempre, sempre esteve trazendo e preparando o povo, ok? Vamos lá, eu tenho aqui, ó, eu separei, ok? Eu tenho aqui esse mapa de uma das Bíblias, como eu falei com vocês ali na live, ok? Então, olha só, aqui, por exemplo, estava... Depois eu vou mostrar em outro, melhor. Mas eles poderiam entrar por aqui. Só que aqui estavam os filisteus. Ok? Não permitiu. Fez com que eles dessem toda a volta por baixo. Ok? E viessem aqui contra Moabitas. Ok? Os Moabitas, não né? Então, nós vamos ler depois e daí você vai se identificando. Então, lembrando que esse daqui, não quero explicar nesse mapa aqui. Só quero te mostrar. Esse daqui é a divisão, ok? Das tribos. Eu tenho uma outra Bíblia aqui. Por exemplo, eu só coloquei esse papel branco porque acaba chamando muito... São cores muito fortes. Tá vendo aqui também as separações, né? O rio, ok? Vou explicar aqui para vocês. Temos essa outra aqui. Essa outra eu não coloquei porque no outro lado não é mapa. É só... Vamos ver aqui. Ok? Então, geralmente em Bíblia, né? Muitas Bíblias têm esse mapa atrás. Por que eu estou explicando aqui isso daqui para vocês? Tá bom? Eu, na realidade, você pode ver esse mapa aqui, Manassés está vindo até aqui em cima, tá? Aí, lembra que eu expliquei para vocês que eu fiz um? Por que eu fiz um? Esses aqui até que nem tanto. Mas tem muitos mapas que eles têm muitas informações. Ops, perdão. Eles têm muitas informações. E, a priori, no momento, eu não estava precisando de tantas informações. Então, eu resumi aqui. Eu vou mostrar para vocês de onde foi, qual a foto, né? Que eu copiei esse. Por isso, vocês vão ver que Manassés aqui, o meu tá menorzinho. E eu vou ter que fazer outro para aumentar meu Manassés aqui, tá? Mas, enfim, vamos lá, que eu quero explicar algo aqui. Porque o que eu pensei? Eu vou acrescentando as informações conforme for necessário para explicando para eles, ok? Eu acho isso melhor do que pegar um mapa já todo recheado, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou dar uma melhorada nesse meu mapa aqui para a próxima vez. Então, vamos lá. Aqui embaixo nós temos Edom, os Moabitas, ok? Então, vocês vão identificar esses nomes aqui, ó. Amonitas, que nós já vimos, os filisteus, ok? Amalequitas, mas eu vou mostrar ali de onde foi que eu peguei, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Vamos lá, isso daqui é só para poder explicar. Se o povo viesse aqui, eles iam se deparar direto com os filisteus. Só que depois, tem uma altura ali, quando Josué já está velho, eles falam, ainda tem muitas terras para vocês conquistarem, ok? Então, tem muitas terras ainda que eles tinham que adquirir. Então, olha aqui, esse daqui... é o monte onde o quê? Onde Deus, de frente pro monte, MC, deixa eu ver aqui nesse outro aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Em cima desse monte, Moisés, nós vamos estar lendo alguns territórios de frente para o rio. Aí você pode pensar, nossa, Benjamim é tão pequenininho. Pois é, mas só que Benjamim está
Lembra que a primeira cidade que eles entraram aqui, Jericó? Ok? Eles atravessaram o rio, né? Bem com Josué, Jericó. Ok? Jerusalém está nos territórios que outrora das tribos de Benjamim. Ok? Belém já está aqui em Judá. Né? O Megido, que nós falamos tanto no Apocalipse, está aqui. E como eu também mostrei para vocês nas fotos de lá que eu estive, ok? Aqui, né, no caso seria os palestinos, tá? Ok, isso daqui eu creio que daí nós vamos acrescentando aos poucos as informações. Então, lembre, essa terra aqui, que era do rios, essa parte aqui, na realidade, não era para ser, Deus deu do rio para cá, ok? Só que o que acontece? Como eles não permitiram com que eles passassem sem criar situação e guerra, então e essas tribos pediram para Moisés para ficarem deste lado do rio, viram que eles tinham muito gado, era um lugar bom, não sei o que. Então eles pediram para Moisés para ficarem aqui. Nós vamos estar lendo um pouco mais à frente, tá bom? Então, só que é o seguinte, Moisés falou, vocês podem ficar, mas vocês têm que passar para guerrear, porque senão eles ficariam aqui as guerras, né? Então, o exército estaria menor porque eles pediram para já estabelecer aqui. Então Moisés permitiu, desde que eles tivessem que passar para guerrear com eles. Então aqui foi distribuído e nós vamos ler também aqui, eu quero fazer algumas anotações com vocês, ok? Simeão ficou com uma terra dentro de Judá, ok? O que eu quero falar aqui. Efraim e Manassés aqui representa José, como já expliquei no vídeo anterior, ok? E tem uma tribo aqui só que não está aqui, né? Que eu vou explicar para vocês, mas eu acredito que isso eu devo fazer um vídeo só explicando sobre, para não ficar muito longo, que é a tribo de Levi, ok? Essa tribo de Levi, vou fazer um vídeo explicando, mas não foi dado terras, ok? Nós vamos ler daqui. Foi dado terras a eles, mas sim cidades, ok? Eles tinham ao total 48 cidades, sendo essas 6 de refúgio. Então eu vou explicar num vídeo separado para vocês, bem curtinho, bem menorzinho, ok? Que eu acho importante vocês entenderem, tá bom? Então, os levitas aqui, eles não tinham terra, porém, todas as tribos, ok? Eu vou acrescentar aqui, nesse mapa aqui, na realidade eu devia fazer um melhor, mas eu vou acrescentar nesse aqui mesmo, ok? Onde ficaram as cidades, ok? Dos levitas, porque todos eles, não apenas eles eram responsáveis, levita não tinha terra, né? Como eu falei, mas todas as tribos eram responsáveis pelos levitas. Olha que interessante, por quê? Não era porque os levitas não tinham terra, mas as cidades, eles tinham cidades e também lugares para cuidar do gado deles. Então, eles não poderiam, para eles não ter... como eles eram responsáveis, vamos dizer assim, como eles eram responsáveis, espiritualmente falando, todas as tribos eram responsáveis por eles, pela tribo sacerdotal, vamos dizer assim, né? Ok? Então todas as tribos eram responsáveis por eles. Por quê? Porque eles, os levitas, é que os preparavam espiritualmente falando. Se é que nós podemos usar esse termo, que eu acredito que seja o mais fácil, até que eu venha depois no próximo vídeo. Eu vou estar explicando bem direitinho para vocês. Eu creio que deve fazer mais sentido, ok? Então, mesmo que eles não tiveram a posse ali do sorteio em terras, eles eram amparados e cuidados por todas as tribos, ok? Então, vamos lá. Só para nós concluirmos aqui, eu só quero ler para vocês que eu acredito em Êxodo, ou eu li? Lembre-se, vamos ver aqui, já vou saber. Só quero, não sei se... Aqui, quando o faraó deixou sair o povo, Deus não os levou pelas terras dos filisteus. Eu falei logo no início, né? Deus não os levou pela terra dos filisteus. Aqui no mapa, era por isso que eu deixei aqui anotadinho. Aqui, peraí. Olha aqui no mapa, tá? Se eles viessem aqui por baixo, eles já iriam começar a... Lembrando que aqui, ó, aqui é Jericó. Eles vieram por baixo pelo deserto. Mas se eles viessem por aqui, pelo caminho mais curto, né, como nós vimos aqui na palavra, eles já iriam ser os filisteus, ok? Foi por isso que eu acredito ter deixado aqui no final, para ler novamente.
Bom, vamos lá. Aqui também eu falei, mas eu não acredito, certeza que eu mostrei, então vamos ter certeza que Deuteronômios 34, ó, nas Campinas de Moabe, aqui, ok? Essa parte aqui era dos Moabitas, ok? Ele subiu no Monte Nebo, que tá mais ou menos nessa altura, no topo, ok? De frente, no caso, para Jericó, que tá mais ou menos por aqui, além do rio, ok? Aí Deus mostrou ali ali o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gilgal, de Dan, de toda a região de Naphtali, Efraim, Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, que é o mar Mediterrâneo. Então Deus mostrou para Moisés todo isso daqui no topo do monte aqui. Ok? Moisés, servo, morreu ali. Então ali, ó, também sobre isso, né? Que Moisés, servo do Senhor, morreu ali em Moabe. Ok? E ali o Senhor disse, e ele o sepultou. Então foi aqui, ok? Que Deus mostrou para ele, né, as terras. Ali foi a conversa, né, que eles tiveram. Eu acredito que para esta primeira parte aqui das tribos, eu passei os versículos necessários, ok? É aqui em Josué 13, nos diz assim: sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muitas terras a serem conquistadas. Resta toda a região dos filisteus. Okay? Ainda estava faltando muitas coisas aqui quando Josué morreu. Lembra que eu falei? Jesuritas, desde o rio até o próximo Jericó. Ok. Aqui, achei aqui. Todo este território considerado cananeus. Ok? Então, toda a terra que era considerado para os cananeus, o Senhor tinha reservado para os filhos, porém avisou: não façam e pratiquem as mesmas práticas, senão o fim de vocês será o mesmo. Ok? Então eu creio que para hoje nós vamos parar aqui. Eu vou deixar... ok. Então aqui estão os 12 filhos representados, está representado pelos seus filhos, e aqui as mulheres, ok? Né? As mulheres não, os filhos, daí no caso, respectivas, ok? Lembra que eu falei ontem, por isso que eu achei melhor passar essa dica para vocês, né? E aí vocês vão acrescentando as informações aos poucos. Lembra que das três privilégios, né, do primogênito, que era a dupla porção, né? O direito de herdar o nome do pai, né, que Efraim ficou com o de Israel, depois nós vamos ver mais à frente, e Judá a autoridade sobre os demais. Todas essas tribos aqui, gente, as 12 tribos, elas vão se dividir, provavelmente no vídeo que nós vamos falar, apenas em 2, ok? E nós vamos entender o porquê disso. Se Deus já tinha dado toda essa terra para o povo, o que aconteceu? Na realidade, Deus sempre fala antes. O problema é que muitas das vezes esquecemos, ok? Eu espero que esse vídeo tenha servido de bênção para você. Ele fica um pouco longo, mas é necessário para que tudo vá se encaixando e você entenda da melhor forma possível onde nós queremos, que até então nós só estamos preparando para vir realmente a compreensão do que o Senhor tocou no meu coração de compartilhar com vocês. Então, na realidade, isso tudo é só um preparo ainda para o que vem, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe.